Nos últimos capítulos de Ezequiel, a gente viu Deus confrontando o orgulho das nações, chamando o seu povo ao arrependimento e prometendo restaurar aquilo que parecia completamente destruído. Já agora a mensagem vai ser algo um pouquinho diferente. Eu diria assim que algo não é que é diferente, algo que é complementar. Porque a pergunta deixa de ser se Deus quer restaurar, mas a pergunta passa a ser, será que Deus pode trazer à vida algo que já está completamente morto? E eu diria mais, quando forças muito maiores se levantam contra o povo de Deus, quem que realmente controla a história? Os capítulos 37 e 38, eles respondem exatamente essas perguntas. E antes de a gente começar, eu queria deixar já uma reflexão para você. Olha só, você já olhou para uma situação da sua vida e você pensou assim, ó, agora acabou? Mas será que de repente tem alguma saída ainda? Isso vale, claro, para um casamento, para um relacionamento de familiar, para um ministério talvez que você estava envolvido ou envolvida e talvez um sonho que ficou pelo caminho, até mesmo a tua fé. Você já não questionou? Isso é normal porque humanamente existem momentos que só conseguimos enxergar um vale cheio de ossos secos. E é exatamente assim que começa um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. No capítulo 37, no versículo 1, a gente lê: "Veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos." Imagine agora, disso que eu li, essa cena. Não são, nesse caso aqui, somente pessoas feridas talvez. Não são pessoas sequer doentes. São realmente ossos. Mas esses ossos, tem versões que falam sequíssimos. Ou seja, eles não tinham vida nenhuma neles. E eles estavam completamente espalhados ainda. Sem qualquer possibilidade humana de vida. É fato. Então, Deus faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até mim e você hoje. No versículo 3, ele diz assim: "Filho do homem, poderão viver esses ossos?" Claro que a resposta mais simplista seria não pode. Mas Ezequiel lhe responde com muita sabedoria: "Senhor Deus, tu o sabes." Que resposta maravilhosa essa! Porque, pense comigo, ele reconhece que existem situações que ultrapassam completamente a capacidade humana, só que nunca ultrapassa o poder de Deus. Então, claro, nessa realidade, o que nós vemos é que Deus ordena para ele: profetiza sobre estes ossos. E os ossos então começam a se unir, os tendões eles aparecem, a carne cobre os corpos que estavam ali, tudo espalhado, não sabia na verdade nem o que era de quem ali naquela situação. Mas aí que é um ponto importante. Ainda não existia vida naquele amontoado de ossos. Até que Deus, novamente, agora no versículo 9, fala assim: "Profetiza ao Espírito, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam." Existe aqui uma curiosidade bem interessante. A palavra hebraica utilizada é ruá, e ela pode significar vento, sopro ou espírito. E o profeta Ezequiel aqui ele faz um belo jogo literário com as palavras. Ele utiliza a mesma palavra. O vento sopra, o sopro comunica a vida e o espírito age. Tudo aponta para a ação soberana de Deus. Essa imagem, ela nos leva então ao capítulo anterior, quando a gente estudou Ezequiel 36, o versículo 26 e 27, Deus havia prometido: "Eu vou dar a vocês um novo coração. Eu colocarei dentro de vocês o meu espírito." Agora, então, no capítulo 37, Deus transforma essa promessa em uma imagem inesquecível. É um povo sem esperança alguma, que volta simplesmente à vida. E essa conexão, ela continua lá no Novo Testamento, quando Jesus conversa com Nicodemos, no livro de João, no capítulo 3, e ele diz: "Necessário vos é nascer de novo." E logo depois afirma: "O vento sopra onde quer. Assim é todo o que é nascido do Espírito." No texto grego, a palavra utilizada é pneuma, que também pode significar vento ou espírito. Não é a mesma palavra, porque os idiomas são diferentes nesse caso, mas a ideia é extremamente semelhante, porque assim como em Ezequiel a vida surge pela ação de Deus, Jesus ensina que o povo neste novo nascimento, ele não acontece somente pelo esforço humano, mas pela obra do Espírito Santo. Talvez seja por isso que Jesus pergunta a Nicodemos: "Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas?" Nicodemos, claro, deveria conhecer as promessas de Ezequiel sobre um novo coração e um novo espírito. Mas existe outro detalhe aqui bem importante. No versículo 11, Deus explica a visão. Ele vai falar: "Esses ossos são toda a casa de Israel." O próprio povo, então, dizia: "Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança." Eles estavam, claro, naquele momento, então, no exílio. Eles não tinham, olha só, não tinham templo, não tinham rei, não tinham sequer a terra deles. Eles não tinham nem perspectivas. Claro, se não tinham fé.
Porque Deus, ele olha para aquilo que parece um cemitério e enxerga simplesmente o futuro. Talvez seja uma das maiores lições desse capítulo, porque nós vemos limites em várias situações, mas essas mesmas situações, Deus então vê possibilidades. Por isso que então depois Ezequiel recebe outra mensagem. No versículo 16, Deus manda unir as duas varas. Olha só, uma representa Judá e outra José, e as duas se tornam uma só. Perceba que o pecado, ele divide, já a graça, ela reúne aqui. Isso então vai nos lembrar da oração de Jesus no livro de João, capítulo 17, quando ele fala para que todos sejam um. O Deus da Bíblia, ele continua então sendo um Deus de reconciliação, de restauração. Só que então a gente chega agora no capítulo 38 e o cenário ele muda completamente. Surge um personagem chamado Gog, da terra de Magog. Ao longo de toda a história teológica, surgiram muitas interpretações sobre essa identidade, quem seria esse Gog. Alguns estudiosos enxergam uma referência a povos antigos, outros entendem como uma representação simbólica das nações que vão se levantar contra Deus no Apocalipse. Independentemente, então, da posição que você adote ou que você encontre, existe uma verdade que o texto deixa muito clara. Sempre vai existir forças que vão tentar se opor aos planos de Deus. No versículo 16, a gente lê: subirás contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra. Nesse caso, tudo parece perdido. O inimigo parece maior, mais forte, mais numeroso. Mas existe um detalhe impressionante. A vitória não depende da capacidade de Israel. Assim como a vitória na minha e na sua vida não depende da nossa capacidade. É Deus quem intervém. Você já não percebeu isso na tua vida? Então, no versículo 23, a gente encontra novamente uma frase que parece diversas vezes no livro de Ezequiel, que ela parece que ela quer realmente romper nos nossos corações para que a gente abra o nosso entendimento. E diz assim: assim engrandecerei e santificarei o meu nome, e saberão que eu sou o Senhor. Olha só, perceba que o objetivo não é apenas vencer uma batalha, é revelar quem é Deus. Isso sempre deveria pelo menos nos fazer lembrar do livro de Apocalipse. Também ali a gente encontra o mundo se levantando contra Deus. Também ali parece que o mal de repente vai prevalecer. Mas no final não é o caos que triunfa, é Cristo, é o Cordeiro que reina, é Jesus. Então o reino permanece para sempre. E talvez, claro, seja exatamente isso que Ezequiel 37 e 38 vem a ensinar para a gente. Quando tudo parece morto, Deus traz a vida. Quando tudo parece perdido, Deus traz esperança. Quando o inimigo parece que é invencível, Deus continua soberano. Perceba a sequência desses capítulos. Primeiro, Deus ressuscita um povo sem esperança. Depois, Deus protege esse mesmo povo para ser restaurado. Primeiro Deus cria a vida, depois Deus sustenta essa vida. Essa também é a mensagem do Evangelho. Cristo não apenas nos salva, Cristo nos preserva. Por isso, Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez, então, por isso, hoje, nesse momento, você esteja vivendo o capítulo 37, olhando de repente apenas para um vale de ossos secos, ou para o capítulo 38, se sentindo cercada de problemas maiores que você. Mas lembre, a mensagem permanece a mesma. O Deus que sopra a vida sobre os ossos secos continua sendo o Deus que governa as batalhas da história. E aqui eu deixo para você, como sempre, perguntas para você refletir. E a primeira delas é: qual é a área da sua vida que parece completamente sem esperança? E outra, você acredita que Deus ainda pode fazer nascer vida onde você só consegue enxergar a morte? Então, a outra pergunta é: e sua confiança, ela está nas circunstâncias ou no Deus que continua escrevendo a história? Por isso, se você gostou desse vídeo, aproveita, já dá um like, compartilha com mais alguém e sempre tenha a tua experiência com a palavra, leia os capítulos 37 e 38 do livro de Ezequiel e, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo vídeo.